Como vocês estão? Estamos aqui mais uma vez reunidos, hoje, nessa sexta-feira, dia 24 de julho de 2020, para mais uma live. E essa live de hoje, nós temos assim uma alegria muito grande de estar com os professores doutores, o professor Eri e o professor Tiago, Francisco Tiago, e hoje o nosso tema vai ser organização do trabalho pedagógico em tempos de aulas remotas, currículo, didática e avaliação. Então, esses dois professores farão essa apresentação maravilhosa. Estamos aí dispostos e disponíveis a esclarecimentos. Utilizem o chat, deem like, se vocês gostarem. Acredito que nossa live de hoje enriquecerá muito o nosso dia e ampliará nossos conhecimentos educacionais. Agradeço já de antemão, né? É uma ação da Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga, através da Unidade Regional de Educação Básica, aonde eu, Sirlene, faço parte, né? Esse nome aí, UNIEB, somos nós. Estamos aqui coordenados também pela equipe de apoio intermediário, que temos lá na nossa unidade, professora Fabíola Nascimento, professora Blenda Macedo, e agradecemos também a professora Líbia Aguiar, nossa intérprete Libras de hoje, agradecemos muito a participação dela também. E vamos começar, né, a nossa live de hoje. Sejamos muito bem-vindos e que a gente possa aproveitar bastante. Muito obrigada e vamos que vamos. Oi, gente, bom dia. Prazer enorme estar aqui com vocês. Antes de a gente iniciar a nossa fala com os nossos convidados, eu queria atualizar um pouco o que foi esse trabalho que a Sirlene citou com relação à ação da UNIEB. Sou professora Fabíola, como ela falou, sou coordenadora intermediária aqui na UNIEB. Para vocês terem uma ideia, essa ação, ela envolveu, nessa semana, foram realizados por nossos coordenadores, não vou citar cada um deles, que são muitos, mas esse foi um trabalho onde nós fizemos essa semana, realizamos 64 reuniões, nós atendemos 63 escolas, com mais ou menos 450 profissionais das unidades das escolas aqui de Taguatinga. Essas reuniões teve um enfoque de como a UNIEB poderia organizar, auxiliar nesse trabalho pedagógico dessas unidades escolares em tempo de pandemia. Então, nosso objetivo como UNIEB era escutar, fazer uma escuta, fazer um acolhimento dessas escolas, saber o que elas estão passando, cada uma com a sua realidade, e assim a gente, como coordenação intermediária, dar o suporte necessário para que realmente aconteça uma educação de qualidade, que isso é o que prima todos nós que estamos na educação. Estão aí os nossos convidados, eu poderia se discorrer sobre o currículo de todos eles, né, dos dois, professor Eri, meu professor de coração, entendeu? Uma pessoa que eu conheço há anos, faz parte da minha vida acadêmica, doutor, mestre na avaliação, e, assim, tem um carinho imenso por você sabe disso, e, assim, eu acho que muito mais do que o seu currículo, eu acho que é o que você deixou na vida de muitos que te acompanham até hoje. Tanto que a gente falou em Eri, todo mundo já brilhou os olhinhos. Tiago, uma pessoa que eu acabei de conhecer, professor, doutor da UNB, quando fala assim, ele é a pessoa do currículo em Brasília e no Brasil. Então, assim, um prazer enorme estar te conhecendo o seu trabalho. Vou te falar que os seus textos têm, assim, elucidado muito a gente como professor nesses tempos de aula remota. Então, a gente só tem que agradecer, entendeu? Essa dedicação, esse empenho, esse desprender, essa generosidade de vocês dois nesse momento, em poder estar dando tanto suporte. Quando a gente fala que a Regional de Taguatinga, ela está dando suporte a esses professores, mas muito antes desse suporte da gente como intermediário, tá? O que vocês vêm produzindo durante esse tempo, tem vindo sobre a fala de vocês, que vem realmente nos auxiliando. Então, assim, muito obrigado, tá? Nessa disponibilidade nesse momento. Espero que todos que estejam acompanhando possam aproveitar o máximo desse momento com vocês.
coloquem as suas perguntas aí. Eu acho que nós estamos no momento em realmente para a gente entender o que a gente está pensando no nosso trabalho dentro das unidades escolares, como isso vem acontecendo, quais são as nossas dificuldades, como é que vai acontecer a questão do currículo, como é que eu vou trabalhar a avaliação com essas aulas remotas, com esse aluno tão distante, né? Que tipo de estratégia, que tipo de didática que eu vou estar utilizando. Então, assim, a nossa ideia não é sanar todas as dúvidas nesse momento, mas que a gente possa ter um bate-papo, que a gente possa entender um pouco e realmente ir construindo, porque eu falo que a gente está no momento de experienciação, né, onde a gente vai experimentando e vai aprendendo, e a aprendizagem ela é constante e é diária. Então, sejam muito bem-vindos, vou passar a palavra agora para o Tiago, e que a gente possa ter uma manhã incrível de muito conhecimento. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. É um prazer contribuir sempre com a nossa Secretaria de Educação. E eu me sinto muito à vontade para falar nossa, porque eu estive na Secretaria de Educação como professor efetivo por quase 14 anos, e sempre na Regional de Ceilândia, então eu tenho um carinho muito grande, não só pela educação básica, mas em especial pela Secretaria de Educação. Então eu quero agradecer o convite, Sirlene, né? Pessoal que está aí à frente da Unieb, de Taguatinga, Fabiola, que foi quem entrou em contato comigo, por meio do ERI também, dar as boas-vindas a todos e todas. Eu vou trazer alguns conceitos centrais para vocês, porque no meu entendimento, não existe prática pedagógica sem referencial teórico seguro. Tampouco adianta ter um referencial teórico seguro e extenso se você não tem manejo de sala de aula, traquejo. E eu vou dar mais espaço de tempo para o bate-papo, para a interação que nós vamos fazer depois, tá certo? Eu vou fazer algumas indicações aqui de textos nossos, de alguns livros, para contribuir com essa discussão. E o tema da live, que é a organização do trabalho pedagógico em tempos de pandemia ou no retorno de um ensino híbrido, por assim dizer, ele demanda que a gente se reinvente, né? Então, para deixar registrado aqui que nós nunca vivemos, nossa geração, uma pandemia desse porte. A última pandemia que a humanidade teve foi em 1918, ali na chamada gripe espanhola, era um outro contexto, outro século, outra história. Então, não existe fórmula mágica, não existe receita pronta, passos a serem seguidos para que isso funcione. Eu primo sempre, como estudioso do currículo, da avaliação, do projeto político-pedagógico, enfim, mas sobretudo do campo curricular, pela autonomia das instituições. Eu acho que a gente vive tempos históricos muito nefastos. Acho que nós não vivemos uma normalidade. Eu não estou falando só de pandemia, eu estou falando de história política, de história da educação. A gente vive um desgoverno, um desmonte enorme da máquina pública, uma diminuição do Estado, com letra maiúscula, e uma privatização daquilo que é patrimônio nosso. A gente não pode abrir mão da escola pública, da universidade pública, do ensino público, laico, gratuito, de qualidade. Então, valorizar, garantir a autonomia das instituições é consolidar a nossa democracia, que é tão jovem e já viveu duros golpes. É sempre bom dizer isso, tá, gente? Então, olha só, a minha fala, ela tem 6 pontos. Eu não fiz slide para não ficar essa coisa muito cansativa, eu quero que seja um bate-papo, mas eu combinei com o Eric, eu vou trazer uma visão mais ampla, digamos assim, dos assuntos, e ele vem com uma visão mais local, mais próxima da realidade de vocês, da Secretaria de Educação, mas, como eu disse, eu nunca me distanciei da Secretaria de Educação. Eu fiquei 14 anos na Secretaria, estou na universidade como professor, já indo para o 3º ano quase, e nesse tempo nunca me desliguei da educação básica. Não existe educação superior sem educação básica, ok? Então, olha só, primeiro ponto que eu vou tratar é sobre a pandemia, rapidamente. É claro e evidente que muitas famílias estão enlutadas, e isso vai chegar para nós nas escolas. Nós temos colegas que se foram, nós temos colegas que perderam familiares, os estudantes, então isso vai ser uma constante. E por que eu estou dizendo isso? Porque seja o ensino remoto, seja o ensino híbrido, seja a educação à distância, e depois eu vou falar um pouco sobre isso. Enfim, qualquer retomada de atividade, a atividade pedagógica, ela não pode ter um caráter de normalidade,
porque não é um ano normal, esse ano de 2020. Então, essa retomada, ela não pode causar mais sofrimento ainda para os profissionais da educação e muito menos para os familiares, né, para os estudantes. É uma coisa que a gente precisa preservar e a gente tem tentado fazer isso também na universidade, não só na educação básica. Nós temos um grupo muito forte dentro da política que tem uma visão negacionista, negam a existência da pandemia. O Brasil hoje tem 2.242.000 casos de pessoas, né, que foram contaminados. A gente chegou ao patamar de 83 mil mortes, é mais do que o estádio do Maracanã cheio. É incontável, fora a subnotificação, que algumas regiões chegam a 4 vezes mais esse número. Então, são muitas pessoas contaminadas. Essa é a realidade que a gente vive. Nós não podemos esquecer disso. Eu próprio fui contaminado pela Covid, muito provavelmente aqui no meu condomínio, por um vacilo, e é muito sério. Eu tenho 40 dias que eu peguei os primeiros sintomas, e até hoje eu faço ainda exercício respiratório, só para dividir com vocês o quanto isso é muito sério mesmo, né? E não dá para também negar que o trabalho remoto, da forma como está, seja instituição pública, privada, confessional, mas de educação, há uma intensificação muito grande de horas trabalhadas. Fica difícil separar a função de pai, mãe, chefe de família, professor, orientador, porque a nossa casa passa a ser, de fato, o nosso escritório. Então, há uma intensificação desse trabalho. Outra coisa, nós somos pegos de surpresa. Poucas de nós têm um preparo devido e a formação de como, por exemplo, fazer uma boa aula, de como usar o vídeo, de como ter uma performance didático-pedagógica diante das câmeras. Nós somos preparados para dar aula presencial, em sala de aula. Então, isso também demanda um certo tempo. E a gente, infelizmente, cai no pragmatismo, que é perigoso, mas nesse momento é a única saída, que é aprender fazendo. Mas nós precisamos tomar alguns cuidados. Então, coisas simples do tipo, ter uma conexão boa, ter uma iluminação interessante, ter um áudio bom, um equipamento, para nós já é um desafio. Imagina para os estudantes, para as famílias carentes. É uma realidade. E também nós não podemos nos iludir com o slogan de que ninguém será deixado para trás. Muitas pessoas, infelizmente, serão deixadas para trás. É um ano atípico, é um semestre difícil, a gente não pode negar isso. Contudo, nós precisamos, enquanto servidores do Estado brasileiro, responder às demandas das famílias. A gente precisa colocar do outro lado da moeda a quantidade de estudantes que vão evadir. O grau de repetência, de repetição escolar, vai ser muito grande também. Muito abandono escolar é uma coisa que a gente vai ter que lidar nos próximos anos com as consequências do que foi o ano de 2020. E torcendo muito para que até o final desse ano a gente tenha uma vacina aprovada, a gente tenha uma política de adesão a essa vacina, que ela seja gratuita já a partir do ano que vem, porque sem imunização a gente não tem segurança para o retorno. Infelizmente, segurança total, tá, gente? Então, esse é o meu primeiro ponto de contexto, né, exercendo o meu papel de historiador um pouco, sou pedagogo, sou historiador, e o segundo ponto são de conceitos. Veja só, nós não estamos trabalhando, eu estou falando da educação básica agora, com educação à distância. Muita gente vai dizer, mas o que eu faço é à distância, as atividades, o Google Classroom. Por que eu estou falando isso? Porque assumir que nós adotamos uma modalidade no ensino presencial, que é outra modalidade, é muito perigoso. Porque se quem está no poder, e quem está no poder, gente, é um grupo de neoliberais, de neoconservadores, com forte autoritarismo social, como nos lembra o Freitas, é um grupo motivado, sobretudo, pelo fervor religioso, e que leva essas convicções muito próprias de interpretação sua para as decisões políticas. E isso tem se manifestado nos últimos 2 anos, isso, infelizmente, não tem sido exclusivo do governo federal que está aí. Isso começou um pouquinho antes. Eu vou dar alguns exemplos para vocês dessas políticas nefastas, principalmente de ataque ao currículo. Veja só, defensores da escola sem partido, isso é muito sério. Processo de militarização das escolas, eu tenho orientandas de mestrado que estão investigando isso, e a coisa é muito séria, a gente tem vivido isso no DF. A Base Nacional Curricular Comum, da forma como foi feita, aprovada, de forma aligerada, muito grave, isso é muito sério. E, por último, os entusiastas do chamado ensino domiciliar, a homeschooling.
E isso é perigoso. Eu acabei de escrever um texto, um artigo que vai sair ainda esse ano sobre o tema. Por quê? Se a gente normaliza, naturaliza que é possível muito bem dar aula de casa e os estudantes, entre aspas, aprenderem, a gente está dizendo que o ensino presencial é desnecessário. E você imagina que para o Estado é muito oneroso gastar com 30 mil professores efetivos, enquanto ele pode reduzir isso a um terço. Para que você ter 20 professores de história dando aula para 20 turmas, se você pode ter um professor para dar aula para 100 turmas? Então, essa política para ensino remoto, educação à distância, precisa ser muito bem refletida. Nós não estamos fazendo ensino à distância. Tomar cuidado com isso. O que nós estamos fazendo ou tentando fazer são atividades remotas. E que sim, a gente usa alguns elementos da EAD. E aqui, gente, eu não estou dizendo que sou contra a educação à distância. Ela é uma realidade, não tem como fugir. Mas ela tem públicos-alvos específicos. E para a educação básica, ela é muito perigosa ainda. Ela é muito usada na graduação, na pós-graduação, para cursos de aperfeiçoamento, porque é uma modalidade, tem diretrizes próprias, tem legislação própria, tem orientação pedagógica própria. E a gente não pode transpor simplesmente as orientações da educação à distância para o que a gente está tentando fazer. A gente está tentando levar para os estudantes de forma remota aquilo que a gente tentava fazer no ensino presencial. Agora tem que tomar alguns cuidados do tipo, tem colegas que insistem em achar que a qualidade da aula dele remota, ou do trabalho dele remoto, estará na quantidade de tarefas aplicadas. E às vezes esses colegas, por zelo ou por inexperiência, acabam trazendo uma quantidade excessiva de atividades, e as famílias enlouquecem. A gente precisa tentar entender que nem todas as famílias têm um preparo didático-pedagógico para acompanhar os seus filhos. Ora, a gente vê isso no ensino presencial, em tempos de normalidade, com pesquisa, com tarefa de casa. Então, é muito complexo isso. Então, mais uma vez, eu vou repetir, que a gente não cause mais sofrimento nos nossos colegas e nem nas famílias com esse retorno. Então, o meu primeiro ponto da fala foi sobre pandemia. O segundo ponto está em conceitos. Eu já falei de educação à distância e agora ensino remoto. O que é o ensino remoto? É o uso de qualquer atividade, plataforma, recurso, tecnologia para garantir de forma distancial que os conhecimentos cheguem a esses estudantes. E eu disse, nós não estamos preparados para isso, então vai haver falhas. E o tema da live, a organização do trabalho pedagógico, tem a ver com 3 elementos básicos, que eu vou falar lá na frente, daqui a pouco, só para adiantar para vocês. Então, não confundam educação à distância, ensino remoto. Agora, o que tem se falado, ensino híbrido. O que é um ensino híbrido? É a mistura do presencial com o remoto. Então, os países que estão conseguindo retomar e que tiveram uma política forte de combate à Covid, fizeram isso. A Coreia do Sul, a África do Sul, a Nova Zelândia, que é uma semana metade da turma presencial e uma semana a outra metade fica remota, e assim sucessivamente. São mecanismos e maneiras de tentar manter o distanciamento social, o uso de máscara, álcool gel. As nossas turmas são lotadas. Eu trabalhei na secretaria, sobretudo nos anos iniciais, e eu tive turmas com 33, 34 alunos. E eu imagino que no ensino médio a estratégia de matrícula preveja até 40. Então, como manter distanciamento social nessas nossas salas tão apertadas, pouco arejadas? A gente tem que admitir que isso é complexo e difícil. É por isso que a gente tem, é quase uma contradição, mas a nossa postura política de professores, ela precisa estar presente o tempo todo, de dizer ao mesmo tempo da dificuldade, da complexidade que é garantir aula remota e da necessidade do retorno, mas ao mesmo tempo dizer que o retorno é complexo, difícil e perigoso. A nossa curva de crescimento, ela estabilizou, mas estabilizou com mortes mais de 1.000 no Brasil inteiro. O Distrito Federal vive o ápice dessa pandemia, então a gente não pode esquecer desses pontos. Nós não podemos tratar com naturalidade e normalidade tudo que a gente for fazer na escola, tá bom? O terceiro ponto, né, eu vou falar para você, então só relembrando, gente, primeiro ponto, pandemia. Segundo ponto, os conceitos de educação à distância, ensino remoto e ensino híbrido. E o terceiro ponto agora é sobre diretrizes curriculares nacionais ou orientações curriculares em tempos de pandemia. E aí, eu preciso dizer para vocês, e não é novidade para ninguém, da letargia do nosso Ministério da Educação, que trocou de ministros 4 vezes. E que hoje
tem um líder protestante, conservador, que tem algumas opiniões muito perigosas e que não tem experiência na gestão pública, sobretudo. Foi reitor de uma universidade privada no estado de São Paulo, e o MEC demorou demais para emitir orientações e diretrizes. A sensação que a gente tem, e isso, infelizmente, foi para as outras esferas do governo, a sensação que a gente tem é que cada estado brasileiro virou uma província, como na época do Império. Tinha uma certa autonomia, e o Império tentava comandar tudo, mas não comandava quase nada. Então, a gente ficou sem liderança no campo da saúde e sem liderança no campo educacional. De qualquer forma, o que a gente tem de documento nacional é uma medida provisória, a MP4, do dia 1º de abril desse ano, e ela traz alguns pontos importantes que serviram de diretrizes para os estados, as unidades da federação, o DF, elaborarem, né, as suas estratégias de ou ensino remoto ou ensino híbrido. E aí, olha só, primeiro ponto dessa diretriz curricular, essa orientação. Eu chamo de diretriz, mas não é uma diretriz, é uma orientação. A gente pode realizar até 20% das atividades de forma remota. Isso na educação básica. Precisa dizer que para a educação superior, desde 2015 para 2016, já era possível fazer até 30% do curso em algumas instituições. Hoje, 2020, você tem respaldo legal para fazer 20% das aulas de forma remota na educação básica e 40% na educação superior. Essa medida provisória, ela traz também um conceito que foi dado de mediadores familiares, que seria o quê? As famílias e os pais tentando educar os filhos em casa. Não sejamos inocentes. Isso vem de um Ministério da Educação, veio em abril, de um ministro completamente ligado ao que se chama de gabinete do ódio, ou a visão olavista e muito ideológica de pensar a educação de forma a retomar valores cristãos tradicionais de uma família brasileira que nunca existiu. Então, quando falo em mediadores familiares, é uma cópia muito mal feita do que existe nos Estados Unidos, que é a homeschooling cristã. E lá existe legislação própria, lá existe um mercado consumidor de mães e pais que educam os filhos em casa. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês com isso? Os perigos políticos dessa forma de educar em casa. Muita gente vai dizer, mas é a única forma que existe. Eu concordo com vocês que com a pandemia não tem como o retorno acontecer. Embora haja cronograma de retorno, a própria Secretaria de Educação, no final de agosto, setembro, vai retomar as atividades. Bom, pelo menos é o que está previsto. O que eu estou querendo dizer é que isso tudo não é inocente. Nada que sair desse governo, de nenhum governo, é ideologicamente neutro. Não existe neutralidade na política, muito pouco na educação. E muito menos no campo de investigação do qual eu me debruço há mais de 10 anos, que é o campo dos estudos curriculares, gente. Eu vou falar disso depois na interação. Já estou acabando minha fala, porque já o Eri vem. Outro ponto dessa medida provisória. Eles falam da importância da avaliação de forma muito superficial ou quase nada. Então, assim, o que tem de mais importante é a possibilidade de você promover flexibilização nas avaliações. E o tema da avaliação, ele vai trabalhar bem, depois eu dou só uma pincelada. Mas o que essa medida provisória traz, assim, de diretriz, de orientação? A questão da porcentagem das aulas remotas e a quantidade de dias letivos que poderá ser reduzida, né? Em alguns estados isso faz diferença. O DF já trabalha com 1.000 horas aulas e com 200 dias letivos desde 2005, 2006, mas para alguns estados reduzir a carga horária foi importante. Então, a gente hoje tem a possibilidade de encerrar o ano letivo sem necessariamente ter os 200 dias, tentando cumprir a carga horária. Como é que isso vai acontecer? Pelo ensino remoto, ok? Então, esse é o terceiro ponto de orientação geral que a gente tem. Primeiro ponto, pandemia. Segundo ponto, conceitos. Terceiro, diretrizes, tá? O quarto ponto e o último, eu falei que a minha fala são em 6, mas o quinto e o sexto eu vou tratar no bate-papo, tá? O quinto vai ser dicas para o retorno, orientações, e o sexto, eu vou falar de currículo de transição, que é o que a gente vive. Eu tratei disso em outra live, está publicado em forma de texto, mas eu vou deixar esses 2 pontos para o nosso bate-papo. Gente, o quarto ponto, a organização do trabalho pedagógico em tempos de pandemia. São 2 autores que nos ajudam a pensar isso. Um inglês chamado Basil Bernstein. Eita, vou esperar a tradutora fazer essa... né? O Basil Bernstein, gente, é Bernstein. Isso. Ele é um sociolinguista inglês,
né? Trabalha com os conceitos de currículo, coleção e integrado, e pensou nessa estrutura para o ensino. Aqui no Brasil, nós temos na Unicamp o professor Luiz Carlos de Freitas, que trabalha com os conceitos de OTP, que é a Organização do Trabalho Pedagógico. Basicamente, é tudo que a gente realiza na escola. Quais são os 3 elementos que compõem a OTP e que, nesse momento de ensino remoto e de um possível ensino híbrido, que é o retorno misturado com a aula remota, eles precisam ser repensados. São 3 elementos: didática, são as metodologias, a forma de trabalhar. Se no presencial a gente precisa se reinventar, no modelo híbrido mais ainda. Então, didática, currículo. Quando eu falo de currículo, eu estou falando da forma de organizar, selecionar e estruturar o conhecimento. Base Nacional Comum, BNCC, diretriz curricular, currículo em movimento, os nossos documentos prescritos, eles não vão morrer com essa retomada, com o ensino híbrido, mas eles precisam ser repensados. Então, o currículo tem a ver com seleção de conteúdo, de conhecimento. E a gente precisa pensar muito bem e priorizar o que de fato tem que ser ensinado, tá? Então, só para ponderar e pontuar com vocês. Então, OTP, currículo, didática e a avaliação. A gente precisa mensurar, avaliar, na verdade, os impactos desse ano letivo de 2020 para as avaliações de larga escala futuras, a Provinha Brasil, a Prova Brasil, os vestibulares, as avaliações seriadas, tudo isso tem que ser pensado. Mas, num primeiro momento, a gente precisa tentar entender como é que eu promovo uma avaliação formativa de preferência, está nas diretrizes, nas operações pedagógicas da Secretaria de Educação, mas num formato híbrido, que mistura ensino presencial e à distância. E isso sem a gente prever, porque há uma possibilidade de retorno e depois de fechamento das escolas de novo, se a curva não achatar. Então, pode ser que a gente toque esse ano letivo até janeiro, que é a previsão da Secretaria terminar, no formato de ensino remoto. Então, a gente precisa pensar em estratégias de avaliação que sejam coerentes com o período, estratégias de avaliação que sejam humanas, justas, que sejam frutos das escolhas anteriores, do currículo e da didática, para a gente não cair naquilo que o Freitas chama de estreitamento curricular. O que é o estreitamento curricular? É quando a avaliação ou as avaliações determinam o que tem que ser ensinado. E não numa troca igualitária, porque veja só, nós não podemos elaborar os nossos currículos, os nossos PPPs e planejamentos só pensando no que vai ser avaliado. Embora a gente saiba da importância do IDEB, das avaliações de larga escala, mas a gente tem que levar em consideração conteúdos e conhecimentos acumulados pela humanidade e que são específicos para cada idade, etapa escolar. Então, currículo, didática e avaliação são 3 elementos que precisam estar coesos, coerentes e de forma muito clara do que eu estou tratando com vocês. Não existe receita pronta para você elaborar e formatar isso para o momento atual. Cada instituição tem que encontrar caminhos próprios para dar conta de garantir uma organização do trabalho pedagógico mais humana, mais emancipatória, mais justa, menos excludente, mas é claro que existem algumas orientações teóricas e metodológicas para que isso aconteça. E essas dicas, essas orientações, eu vou falar com vocês no diálogo. Então, a minha fala de 6 pontos, eu paro por aqui nesses 4 primeiros, só para relembrar: pandemia, conceitos que eu tratei, diretrizes curriculares que o MEC soltou, organização do trabalho pedagógico, e os 2 últimos fica para o bate-papo, que são dicas e orientações para o retorno e currículo de transição, tá bom? Acho que eu cumpri os 20 minutos aqui, gente. Por enquanto. Bom dia a todos. Eu estou acompanhando aqui também o bate-papo do grupo. Falaram que o professor Juscelino vai entrar. Confere, Sirlene, Fabiola?
Então, vamos dar continuidade. Francisco Thiago, muito obrigado pela sua fala. Fabiola, pela deferência. A Regional de Taguatinga, a todos que estão nos acompanhando, tanto do Distrito Federal quanto de outras unidades da Federação. Eu estou há 29 anos na Secretaria de Educação e atualmente eu estou na vice-direção dessa escola, inclusive estou falando dela, que é uma escola dos anos iniciais. Aliás, estamos muito saudosos dos nossos alunos. Eu vou, nesse tempo também destinado aqui à minha fala, eu já posso adiantar algumas coisas, o Francisco Thiago fez uma excelente contextualização. Então, vamos lá. Primeira coisa, é o momento da gente refletir. Refletir enquanto cidadão, enquanto cidadã, enquanto homem, mulher de bem, que quer a educação pública desse país forte, eficiente e não excludente. É um momento que nós, professores e professoras, os colegas da carreira assistência, precisam necessariamente se perguntar: quais foram os motivos, as razões, os sonhos que me trouxeram para essa profissão, para essa carreira e, mais especificamente, para essa casa? Será que nós estamos próximos ou distante dos ideais que nos trouxeram até aqui? Esse momento da pandemia, ele vai deixar, sim, suas marcas, algumas muito dolorosas, mas também algumas marcas importantes para que a gente retome o nosso sentido de humano e da nossa caminhada nessa humanidade. É um momento em que a gente precisa mais compreender, né, do que ser compreendido, como diz a oração de São Francisco. A gente precisa estar atento a todas as formas de exclusões que, na verdade, essa pandemia ela só serviu para revelar o que a gente já sabia. A gente já sabia que as pessoas não tinham internet como, no senso comum, acham que tem. A gente também sabia que as exclusões sociais, educacionais, com uma população que mais da metade não tem nem o ensino fundamental completo, iria se agravar, porque como que esses pais que têm baixa escolaridade conseguem fazer a peripécia desse homeschooling agora forçado? Então, essas questões, a pandemia não trouxe de novo, ela só revelou que é um país de desigualdades, de inúmeras exclusões e agora, mais fortemente, as exclusões digitais. Agora, tratar disso no âmbito da secretaria, eu que estou aqui numa escola, a nossa diretora pegou Covid, a supervisora pegou Covid, nós somos 4 membros da direção, incluindo o secretário, então 50% foi acometido. E nós estamos aqui trabalhando numa perspectiva para além dessas nossas dificuldades já conhecidas. É um convite que eu faço a todos os professores e professoras. Nós precisamos separar um pouquinho apenas. A gente precisa separar algumas pendências que essa rede e que os governos têm com a gente, do momento que a gente precisa revelar ainda mais e materializar a nossa humanidade com essas crianças e com esses familiares. Nós temos uma casa que tem coisas excelentes, mas que tem ainda tem muitas ressalvas, muitas questões a serem resolvidas. Mas não são os pais nem os estudantes os culpados disso. E nesse momento, nós também, como pais, como mães, a gente precisa olhar para essa comunidade e dizer para ela: a gente está aqui para te ajudar e para se ajudar também. As diversidades desse momento, elas implicam diretamente naquela questão muito séria, que há uma diferença entre informação e conhecimento. A informação é um dado, está aí. Mas daí, para ele se tornar conhecimento, é preciso muito mais do que apenas receber a informação. Nós dizíamos que nossos alunos não largavam o celular. No entanto, agora nós descobrimos que nem todos têm celular e que nem todos sabem usar a internet. E aí entra mais uma vez o nosso papel nessa perspectiva. Também um momento que eu quero destacar para agradecer
Agradeço desde os nossos aqui da Escola 29, coordenadores, professores, supervisores, todos os funcionários, os vigilantes, pessoal da cantina, pessoal da conservação e limpeza, como todas essas pessoas se uniram para tentar atender essa comunidade, e ela merece, porque essa comunidade é o nosso verdadeiro patrão, porque eles são o contribuinte. Mesmo aqueles que não foram incluídos na estratégia remota, como os agentes de portaria, se colocar à disposição para ligar para a paz, para tentar encontrar aluno, e é isso que eu acredito que a maioria das escolas tem feito. Então, eu queria, antes de adentrar diretamente no tema da avaliação, fazer meu agradecimento a cada professor, a cada professora, a cada coordenador, a cada funcionário que tem tentado garantir o direito público subjetivo que é a educação. Porque de 1988 para cá, esse país ganhou algo que é de valor assim incalculável. É o status da educação como direito. E quando a educação é um direito, ele não pode ser negado. Concordo com o professor Francisco Thiago, o momento é de muito prejuízo, sim. Muitos vão ser prejudicados, muitos vão evadir, e nem todos vão repetir. Porque repetência é quando o aluno volta e faz o ano de novo. Se ele não voltar, ele nem repetiu. Então, nós temos, sim, esses elementos. E a nossa luta, nesse momento, que ainda não tem futuro, a gente tem um presente, o futuro não existe, é que a gente precisa se ajudar, é que a gente precisa se organizar nessa perspectiva. Por favor, não se iludam. Nós não estamos vivendo a educação do futuro. Se essa era a educação do futuro, eu me recuso a chegar nesse futuro. O que nós estamos vivendo é um momento grave, sério, problemático, cujas mazelas sociais de países como o nosso, que não têm um plano de educação sério e realizável, infelizmente, porque até o que existe já foi negligenciado, ele só poderia dar no que deu, no que a gente está assistindo, de todas essas questões que o Francisco colocou. Mas, independente disso, a gente continua, porque nós todos, nós funcionários públicos, nós servidores públicos, nós somos o Estado, nós somos representantes desse Estado, nós somos parte desse Estado, o que difere de governo. O governo é aquele motorista que assume o carro a cada 4 anos, depois ele sai e deixa o carro, nem sempre em bom estado. O Estado é o carro, o Estado somos nós. E nós precisamos cada vez mais ter consciência de que o nosso papel vai para além de governos. E eu tenho certeza que meus colegas, nossos colegas, que trabalham com toda seriedade, sabem muito bem disso. Eu continuo defendendo escola pública, laica, plural e presencial. O Francisco Thiago disse bem, isso não é EAD. A EAD é importante, é uma modalidade, é uma metodologia, e ela tem seu valor, e eu entendo a EAD principalmente na educação básica como elemento complementar, e não como elemento principal. Eu defendo a escola de gente junta, gente rindo, conversando, discutindo, vivendo as emoções e se fazendo gente na relação com as outras pessoas. Os conteúdos, o currículo, eles apenas mediam essas relações, mas elas precisam acontecer. E quanto à avaliação, eu quero destacar nesse momento, Francisco Thiago já disse, nós temos nos nossos documentos, embora as diretrizes não estejam ainda atualizadas, porque a gente ainda está se valendo das diretrizes de avaliação, que tiveram um prazo de validade, mas a essência dela consta nos outros documentos, mas ela precisa ser retomada. Até porque já mudou muita coisa das primeiras diretrizes, ou da que terminou em 2016, para o que a gente está vivendo hoje. Viver uma avaliação formativa não é simplesmente deixar de avaliar, ou avaliar comportamento, avaliar participação, que é algo muito subjetivo. Isso não é avaliação formativa. A avaliação formativa ela é uma avaliação interventiva. Eu vou me valer da avaliação diagnóstica, que nem sempre é possível nesse tempo de pandemia, porque eu não consigo avaliar o aluno que não entrou na plataforma, eu não consigo avaliar o aluno ou o estudante que não tenha entregue ou enviado
as atividades. Então, vamos separar em 2 grupos. Nós temos aqueles estudantes que, de uma forma precária ou não, eu chego até ele e ele até a mim, é possível fazer alguma avaliação. O outro grupo, que a gente não está conseguindo sequer localizar, é um grande desafio e carece de políticas públicas que, neste momento, transcendem o muro da escola. Eu, particularmente, acredito que nós temos uma força boa de trabalho que está, por exemplo, adormecida, falando a realidade aqui do Distrito Federal. Nos colocaram da necessidade de uma busca ativa. Eu, no momento, eu visualizaria essa busca ativa com os educadores sociais voluntários, que a maioria praticamente foi dispensado, pararam de receber a remuneração e poderiam nos ajudar nesse momento. Mas isso é uma opinião muito pessoal. Como vocês sabem, eu sou gestor aqui com um grupo de uma unidade escolar e a minha visão se restringe nesse momento a isso. Quanto à avaliação formativa e à ética, é um momento que nós não podemos entrar naquela neura, naquela coisa complicada, compulsiva, de duvidar se é o aluno ou não que está fazendo o trabalho. Não dá para trabalhar com isso agora, nós vamos pirar. A gente precisa considerar o que esses alunos estão fazendo, o que esses pais estão ajudando, aqueles que podem, e a gente precisa considerar para, então, avaliar. Eu não posso avaliar mais do que aquilo que foi ofertado. Eu só posso avaliar aquilo que, de fato, foi ofertado. E, nesse sentido, a gente imagina que considerar esses alunos na plataforma e a produção deles, por mínimo que seja, é, no mínimo, justo, para que a gente não ocorra em problemas graves de injustiça social. Outra coisa importante é, se o currículo ele existe e a gente observa a vida desse currículo e as interações que ocorrem por meio dele, óbvio que eu não posso avaliar aquilo que também não foi vivenciado, aquilo que não foi minimamente estruturado. Então, vamos baixar as expectativas. É momento da gente pensar que essa pandemia, essa situação, ela não adianta nós tentarmos nos enganar achando que faremos aulas excelentes e que todos os alunos vão aprender maravilhosamente bem. Eles não vão. E muitos de nós não vamos conseguir fazer essas aulas excelentes. O que a gente precisa contar é com o apoio coletivo dos colegas, como a gente conta aqui com uma equipe de coordenação que são nossos pés e nossas mãos, junto dos professores, que é quem estão lá na plataforma ou usando o seu celular, e aí eu quero fazer um alerta, é que tornar o ambiente familiar, o nosso ambiente residencial, de repente transformá-lo em trabalho, isso também está trazendo consequências para a saúde desses profissionais e para as relações deles com os familiares em casa. Então, veja que é um momento de muitas perdas. E, nesse sentido, não vamos materializar essas perdas nos estudantes que também não têm culpa de tudo isso que está acontecendo. O professor se irrita, a professora se irrita, em termos de avaliação, quando ele percebe que o estudante não faz as estratégias, não preenche os instrumentos, sequer dá um retorno. Isso muitas vezes irrita o professor, porque aquela estratégia de avaliação é trabalho. Preparar a aula é trabalho. Os professores estão trabalhando muito antes de colocar uma aula numa plataforma ou antes de enviar uma atividade. Acontece que, muitas vezes, alguns negligenciam e os professores, então, sentem-se desvalorizados pelas aulas que planejaram, pelas estratégias de avaliação. O Francisco Thiago falou de outra coisa importante, e nós temos que ter muita calma. Nós, no Brasil, não temos avaliações de larga escala. Nós temos exames, testes, provas, que, na verdade, pouco fazem uma avaliação. O próprio Luiz Carlos de Freitas diz isso. Se eu pego os dados desses exames, discuto na minha escola, com o meu grupo, e localizo no nosso currículo nossas fragilidades, esses exames passaram a servir para alguma avaliação. A avaliação não é o exame, é o que eu faço com o resultado dele. E, nesse sentido, nós temos uma carência enorme nesse país, porque nós não temos avaliações longitudinais. O aluno mudou de escola, mudou de estado, está noutra rede, ele acaba sendo, ele parte do zero novamente, do nada. E aquilo que ele faz ao longo da vida escolar não acontece.
A Argentina, agora no período da pandemia, o país mais próximo do nosso, se organizou no sentido de não fazer exames numéricos, matemáticos, mensurar as avaliações. Inclusive, em alguns lugares, eles começaram a chamar a ação de avaliação formativa. Mas lembre, a avaliação formativa não quer dizer ausência ou presença de nota. Avaliação formativa quer dizer negociação de critérios e indicadores, diálogo aberto com o estudante, clarear as expectativas que nós, professores, temos deles, intervir nas fragilidades que eles apresentem e constantemente retroalimentando esse processo de avaliar, ensinar, avaliar e continuar. Isso é uma avaliação formativa. E nós precisamos, sim, de um contato mínimo para isso. Agora, o que fazer com esses outros estudantes que sequer estamos tendo contato, que sequer conseguimos localizar? Vejam, eu vou citar um exemplo aqui da nossa realidade. É uma escola muito tranquila, é uma escola pequena, uma escola aconchegante. Sou suspeito para falar, mas é. Nós temos pessoas que têm os filhos aqui, mas se pegaram o endereço de alguém daqui e matricularam os filhos aqui. Nós agora estamos indo atrás e descobrimos que eles moram em regiões distantes aqui da escola, 10, 15, 20 quilômetros. E essa outra realidade também, nós vamos precisar de ajuda. Porque nós não conseguimos, nós não temos pernas para alcançar todas essas questões. E aí, quero fechar também a minha fala, para não me alongar, lembrando que a avaliação, ela precisa ser negociada no sentido de esclarecida. E a gente sabe que, como reduziu o currículo, reduziu as possibilidades e as estratégias de ensino e de aprendizagem, nós temos que reduzir também as nossas expectativas em relação a essas avaliações ou esses procedimentos avaliativos. Nós temos, sim, alunos que têm acesso à plataforma, nós temos alunos cujos pais estão ajudando, e nós não podemos também esquecer deles. A gente precisa fazer os insumos necessários, mas a gente, como educador público, que todos nós somos, nós, ao entrar na rede pública, nós sabíamos que a gente ia encontrar uma comunidade diversa, desigual, com pessoas com algum nível de escolaridade, outras analfabetas, e nesse sentido é que eu faço essa fala e que eu volto de novo a pedir paciência, calma, muita resignação, humanidade, humanismo. Não vamos piorar o que já estava ruim, que são os nossos índices educacionais, não pelos índices, mas pelas pessoas que estão de trás desses números. Nós temos colegas, nós temos uma rede pública com a formação das melhores do país. É uma rede cuja não existe professores leigos. Todos os professores têm formação superior. E nós temos um quadro excelente de especialistas, de mestres e doutores na rede, que também podem ser convidados a trabalhar e ajudar, como sempre fizeram, nessas e noutras questões. A avaliação, ela vai acontecer, ela já está acontecendo. Quando o meu aluno não entra na plataforma, eu já faço inúmeras avaliações sobre eles. E é sobre essas que eu quero que tomemos cuidado, para não julgarmos o trabalho pedagógico, essa interação falha por um momento que a gente precisa ter calma, porque eu acredito, sim, a gente vai voltar, a gente vai ter ainda tempo para estudar e compreender melhor esse momento, mas que ele sirva como uma lição para um preparo maior daquilo que esse país sempre soube, que esse país é desigual, que as pessoas não têm acesso à educação, à tecnologia, à saúde, e isso aí se comprovou. Então, eu finalizo aqui, deixo para o nosso bate-papo algumas outras questões e agradeço a todos e todas pela presença e aqueles que estão aí pacientemente nos ouvindo. Quero aproveitar e agradecer também ao pessoal do GEPA, nosso grupo de pesquisa, que a professora Benigna também está nos acompanhando, que continuamos preocupados estudando a avaliação, mas uma avaliação que inclua e não que exclua as pessoas. Obrigado, Fabíola.
Vamos lá. Juscelino vai aparecer, nosso coordenador. Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos para a gente iniciar o nosso bloco aqui de perguntas. Só aguardando. No entanto, assim, eu quero aproveitar para vocês, quem está gostando desse momento, dá um like lá para a gente, né? Coloque a sua participação aí, a gente está acompanhando aqui todos os comentários de vocês, é muito bom ter todos vocês interagindo realmente nesse momento. Eu acho que é uma fala, como a gente tem colocado, a fala desses profissionais é bem confortante, são pessoas que estão próximas e conhecem realmente a nossa realidade. Então, assim, continuem lá no chat, tá? Continuem lá colocando as perguntas de vocês. Após o nosso coordenador, Juscelino, aqui da Regional de Taguatinga, ele vai dar uma fala, fazer uma fala aqui com a gente, e a gente volta com os 2 profissionais para um bate-papo. Professor Juscelino, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação nesse momento de live. Fique à vontade. Imagina, Fabiola, muito obrigado. Obrigado, gente, professores, amigos. Momento difícil, eu gosto muito de escutar o meu querido amigo Eri. Eri, quando fala, ele fala com muita clareza, ele parece o Gilberto Gil, as palavras estão todas aí para a gente usar e ele consegue juntá-las, sabe, com uma perfeição. E eu gosto muito quando ele fala da questão da avaliação, né? Antigamente a avaliação era uma prestação de contas, tipo, agora você vai ver comigo, né? E não uma avaliação do nosso trabalho, do que podemos fazer. Eri, brigadão. Então, assim, doutor Francisco, doutor Eri, muito obrigado pela participação de vocês. Momentos difíceis, né, de verdade, nós não sabemos bem de que maneira trabalhar, de que maneira... Só um minutinho que eu fiquei sem som, estou voltando aqui. Som? Ótimo. Então, assim, esse momento, né, que todos nós estamos tentando sintonizar da melhor maneira, em que vários de nossos alunos não têm sequer o equipamento para participarem, né, de aulas, de teleaulas. Eu queria informar que essa semana, na próxima semana, nós vamos fazer uma live, eu estou convidando artistas, professores, gente da educação, que são músicos, para a gente, sabe, trabalhar com uma live. Um deles, que já está quase pronto, é o Alexandre, professor de História, que é do Distrito Federal, né? Vamos fazer a ideia é fazer uma live para arrecadar equipamentos eletrônicos. Acho que vai ser muito legal para a gente poder, além de ser muito legal, a gente pode distribuir esses equipamentos para as crianças, para as famílias que não têm. Hoje cedo na regional, uma mãe nos procurou dizendo que tem 3 filhos em 3 escolas diferentes, e tem um celular, então uma confusão dentro da casa dela para que eles consigam, para que ela consiga, nesse momento, o celular do fulano, do cicrano, do beltrano, enfim, então nós vamos fazer nessa semana uma live social, tá, em busca de equipamentos. Nós temos muitas dificuldades, né, mas como o Eri falou, o momento é de avaliarmos de que maneira nós vamos poder trabalhar com a gente, com os nossos alunos, né, até que esse momento de pandemia passe. Mas eu não vou me alongar, eu quero agradecer muito a vocês, viu, Fabiola, brigadão eu quero agradecer também a minha chefe da Unieb, do Pedagógico, a Sirlene, manda bem demais da conta, e desculpe o atraso, porque eu tenho entrado 9, mas nesse momento eu estou participando também de um chat com os diretores de Taguatinga, tá? Vou voltar para lá agora. Bom dia para vocês, um bom trabalho, viu? Obrigada, Juscelino. Então, te dando continuidade aqui, né, no nosso bate-papo. Esperar o Francisco voltar. Deixa eu colocar o Francisco na tela, professor Thiago. Isso. Então, assim, acho que antes de tudo, você acompanhando aí, a fala de vocês foi uma fala muito confortante. É uma fala que eu acho que todos estavam realmente aquilo que as pessoas queriam escutar nesse momento. Todos os professores aqui estão colocando que a fala de vocês os representa.
pegou realmente quais são as dificuldades, qual é a realidade que cada um está sentindo. E aí eu tenho assim, eu vou fazer um bloco assim, eu vou fazer 2 perguntas, vocês aí respondem, depois eu passo mais um grupo de perguntas, ok? Então, assim, primeiro, eu acho que por tudo isso que a gente tem passado, a minha pergunta seria assim, o que a educação está aprendendo com tudo isso? O que essa pandemia trouxe de aprendizagem para a educação nesse momento? E com isso, quais são os principais desafios da aprendizagem pós-pandemia? Né? Eu acho que são coisas que a gente precisa falar um pouco sobre isso, né? Porque a gente não vai sair dessa pandemia como nós entramos. Eu acho que tudo é aprendizado, tudo é conhecimento. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. O que a educação vai aprender com isso e quais são os desafios dessa aprendizagem nesse momento e pós esse momento de pandemia, professores? Ok. Iri, posso primeiro, Iri? Pode sim. Vamos lá, meu amigo. Dizer que é um prazer fazer essa live com você, né? Uma primeira de muitas, de uma parceria que a gente estabeleceu, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Pessoal, eu fiz algumas anotações aqui que vão de encontro aqui com o que o Fabiola perguntou, e eu tentei ir acompanhando enquanto ele falava, ouvindo, anotando o que ele dizia e algumas coisas que eu vi no chat, tá? Então eu vou, só alguns pontos que eu anotei, Fabiola, e depois, se surgir a pergunta sobre o currículo de transição, eu falo, senão a gente abre um espaço só para eu trazer isso, que eu acho que as pessoas querem ouvir um pouco. Mas vamos lá. Primeiro, educar é um ato político, é intencional, e na educação básica eu defendo que tem que ser presencial. E isso é muito complexo na forma remota. Eu vi muita gente angustiada trazendo questões importantes, não são só questões de angústia própria, de lamentação. Por exemplo, como avaliar um estudante, um aluno de 4 anos de idade, pela webcam. Coisas muito que parecem simples, mas que são complexas para a gente pensar. Agora, eu vi muita gente falando, né? Olha, 125 mil alunos sem acesso. Concordo, a questão é acesso, como garantir? Agora, não fazer nada, como é que a gente fica com essa situação também? Estamos angustiados todos, queremos a mesma coisa. Educação de qualidade. Acho que o Eri foi muito feliz nas falas quando ele disse, tenhamos calma, mas a calma é uma calma de resistência, resistir de dentro. É não ser passivo, é ser resistente, mas é ser um resistente lúcido, sabe? E para as gestões escolares, para as coordenações, e eu já fui gestor escolar também na educação básica, eu vou dizer uma coisa para vocês. Infelizmente, nós temos, nas instituições de ensino, algumas pessoas, alguns profissionais que não são comprometidos com o que fazem. E se não são na forma presencial, não serão na forma remota. Eu estou dizendo isso para tirar um pouco do peso das gestões. Eu tenho muitos amigos, amigas que são gestores, que muitas vezes, com essa dança de cadeiras da Secretaria de Educação que vem acontecendo também, porque veja só, o GDF tem virado o quintal do MEC, no quesito educacional. E a gente tem visto muito despreparo nas gestões centrais. E aqui eu estou exercendo ainda, enquanto posso, o meu direito de cátedra, que é refletir sobre isso. Infelizmente, na pasta de saúde, alguém que não lida com saúde. Na pasta de educação, alguém que não pensa como educador. Então, muito complexo, muito difícil você pensar numa saída para isso. Contudo, mais uma vez eu me remeto à fala do Eri, nós somos profissionais que servem ao Estado e não ao governo. Então, precisa resistir, porque em tese nós ficaremos. E aí exercer esse direito de oferecer uma educação de qualidade. Quando a Fabiola pergunta o que a pandemia trouxe para a educação, ela desnublou tudo aquilo que ainda estava escondido com relação à desigualdade material desse país. Essa desigualdade material de acesso econômico a bens materiais tecnológicos é um absurdo. Sempre foi um fosso, sempre foi um divisor de águas. E agora está mais evidente ainda. E nós, enquanto professores, não podemos ser culpabilizados e responsabilizados pela ausência de política pública que garanta emprego de qualidade para as pessoas terem como adquirir os meios tecnológicos. Isso não é culpa nossa. A nossa ossada e o nosso campo de trabalho é pensar em formas, metodologias de trabalho educativo de que atendam o maior número de estudantes possíveis. Nós não vamos conseguir atender todos, a gente não consegue isso no presencial, infelizmente. Sabe, tentar fazer um limão com limonada é muito resistir, tendo consciência do cenário, mas propor visões, saídas.
Eu gosto muito nos meus textos, ultimamente eu tenho usado muito a palavra murmuração. O que é murmurar? É você reclamar sem dar uma solução. E isso vem de todos os lados, direita, esquerda, centro, politicamente falando. Então, me preocupa muito algumas falas de pessoas que estão ausentes exteriores da escola, que vêm só com um discurso depreciativo com relação ao que a gente tenta fazer na escola e com relação ao que o governo não faz. Então, isso é muito perigoso, porque educar de forma emancipatória demanda muito trabalho. E eu volto a repetir, pensar no ensino remoto, híbrido, dá muito trabalho. E quem não faz isso, o trabalho fica evidente, escancarado. Às vezes, no ensino presencial, você consegue praticar uma modalidade muito perversa do currículo, que é o currículo oculto. Aqueles profissionais que estão ali na onda, dizendo que vão fazer o PPP, que vão participar da festa, que vão implementar o projeto da escola, quando fecham a porta da sala de aula, exercem sua autonomia e não fazem nada. Empobrecem a proposta curricular. Isso é currículo oculto, que é perverso. Na educação, no formato remoto, isso é mais complexo, porque as famílias estão mais presentes. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa minha fala aqui, eu não estou desconsiderando os centenas de milhares que não têm acesso, não. A gente tem que levar em consideração que muitos não têm acesso. Agora, nós não podemos resolver isso hoje, agora, de imediato. Por isso que, mais uma vez, Eri muito sabe quando diz, olha, a gente precisa baixar a bola. Baixar a bola no sentido agora pedagogicamente falando, dos critérios de avaliação, dos critérios de seleção curricular. Depois eu vou falar um pouco disso aqui. Estou acabando aqui minha fala só para dar espaço para o Eri. Preciso lembrar uma coisa. Outras coisas que eu vi aí nas falas e que respondem também à pergunta de Fabiola. Quais os desafios da aprendizagem pós-pandemia? Pois é, Fabiola, a gente precisa pensar num projeto pedagógico, curricular, que transcenda 2020, a 2020, 21, 22, 23, talvez, a gente vai sentir as consequências disso. O Estado de São Paulo, por exemplo, já está prevendo um 4º ano para o ensino médio, para os estudantes que quiserem optar se matricular novamente, porque eles consideram que para o ensino médio lá, esse é um ano quase perdido. Essa é uma discussão que dá pano para manga, né? Mas vamos lá, rapidinho. Por fim, muita gente, alguns colegas questionando, e eu vi isso na universidade, aqui também, como fugir das plataformas privadas, a questão dos dados. Olha, eu concordo com vocês, que usar o que é privado na educação pública é muito perigoso, que há precedentes. Só que eu ainda prefiro atingir o máximo de alunos possíveis. E se hoje a plataforma privada é a que atinge mais, me deem outra solução. O softwares livre, o Moodle, aprender sim, isso é tranquilo na educação superior, isso é tranquilo na pós-graduação. Para a educação básica, infelizmente, nós não temos ferramentas de qualidade ainda públicas, por assim dizer. E a gente tem que lançar a mão mesmo, tem que usar o que é privado, infelizmente. Essa discussão público-privada, ela vem de anos, o Saviano discute isso no livro inteiro. Ele pesquisa isso há 40 anos. E a gente tem sim que defender o público é quem avalia o privado, e não o contrário. Eu disse isso numa live que eu fiz com aquele pessoal que acha que engana alguém, do Todos pela Educação. Então, a parceria pública e privada é bem-vindo? Claro que é. Não dá também para a gente se fechar numa ostra e achar que o ensino privado que se dane, que nós não temos nada para aprender com ele. Só que somos nós que os avaliamos, e não o contrário, que é o que vem acontecendo. Tá? Então, olha só, o ensino remoto adoece 3 vezes mais do que o presencial. São dados de várias universidades brasileiras e aqui da América do Sul. Ninguém tem dúvida disso. É um sofrimento. Pais e alunos que não têm noção de horário, de tempo, que mandam mensagem. Olha só, o cenário é o professor com aqueles que têm equipamento e que têm um ambiente saudável para poder dar suas aulas remotas, sem barulho de vizinho, sem panelaço, sem gritaria de bicho, enfim. 3 equipamentos, tablet, celular, tendo que atender. Eu sou pai, então eu tenho meu filho também nas atividades dele, mas é só um. E quem tem mais de um? São coisas para a gente pensar, né? Sem horário, sem rotina. A gente vive também, gente, um momento em que a gente comemora quando não perde alguma coisa politicamente. Essa semana aí nós comemoramos que o Fundeb acabou. Isso é surreal. Por isso que a gente tem que resistir. A gente comemora quando a gente não perde a gratificação do salário, a gente não luta mais, não tem tido fôlego para lutar por aumento salarial. Porque a gente que não sejamos ingênuos. A valorização de professor passa por condições de trabalho e por um salário digno. Ninguém trabalha feliz ganhando pouco. É um absurdo pensar nisso. E a gente tem trabalhado muito, muito nos últimos tempos. Quem é comprometido, sobretudo nesse ano, sabe? E assim, só para fechar, dizer que tecnologia não é mediação, não, tá? São meios e recursos.
Na educação básica que eu estou falando. A relação midiática e mediadora de tecnologia na educação superior é uma. A relação de mídias e tecnologias na educação básica é outra. Eri também feliz quando diz que as tecnologias, elas estão aí a serviço, mas que quem lida com conteúdo e forma somos nós, professores. E o conteúdo de alto nível científico que tem que ser escolarizado, didatizado, só pode ser feito por nós. Se nós não exercemos o nosso papel, a tecnologia engole, a Xuxa engole, o Alexandre Frota engole. Então, que a gente possa ter, afinal, o nosso discurso político como pedagógico. Uma coisa não existe sem a outra. Então, discurso político, pedagógico, didático. E pensar aquele formato de organização do trabalho pedagógico que contempla o maior número de alunos possível. Né? O bom professor é aquele que supera o que ensina. Mas é reconhecendo os seus limites, sabendo das suas limitações e tentando fazer o melhor com o que é disponível, com o que está disponível. Outra coisa, só para fechar, nós não podemos nos acostumar a trabalhar em improviso e achar que é normal. Banalizar o improviso, banalizar aquilo que a gente faz com jeitinho, isso é um absurdo, porque em outras áreas isso é impensado. Imagine você estar numa cirurgia e dar um jeitinho com uma linha menor do que a linha que tem que ser adequada para fechar o paciente. Então, a gente faz esse improviso na educação, gente, desde a época dos jesuítas. Isso só vem piorando. O próprio Saviani nem acredita que a gente tenha sistema de ensino, sistema nacional de ensino, mas uma coisa fragmentada, interdependente. Então, assim, a gente tem alguns avanços, mas eu vou parar por aqui, dar espaço para o Eri, viu, Fabíola? Então, o que a gente aprendeu com a pandemia, os desafios? Eu acho que a gente elevou o grau de desafio que já existia no presencial e agora para pensar de uma maneira muito mais ampla. É isso. Professor Eri, só para também para você, né, também, vamos dizer, também encher a sua fala também nesse momento, eu quero aproveitar de falar dessa questão da aprendizagem da educação e também emendar como é que essa aprendizagem na educação, e se falasse um pouquinho dessa desigualdade educacional que a pandemia tem proporcionado. Eu acho que você que está na unidade escolar agora, que você está falando quem você atinge, falasse também um pouquinho disso. O que a educação tem aprendido e como você tem visto essa desigualdade, né, que está escancarada, né, como o Thiago colocou. Ela está escancarada agora para toda a gente realmente ver quem é que realmente tem acesso, quem é realmente está tendo essa educação de qualidade, quem está sendo realmente tendo seu direito assertivo nesse momento. Tá certo, Fabíola. Obrigado, Francisco Thiago, muito pertinente sua fala. Eu quero começar citando Paulo Freire, né, que também foi tão atacado, tem sido atacado ultimamente, coisas inimagináveis. Paulo Freire nos ensina uma coisa muito interessante. Ele disse: eu espero enquanto busco, pois seria difícil, diria mesmo insuportável, buscar sem ter esperança. Então eu espero do verbo esperançar, e a esperança munida da resistência responsável, da crítica fundamentada. E, nesse sentido, eu quero também abrir espaço para parabenizar as regionais de ensino e dizer que vocês são verdadeiros heróis, porque vocês estão padecendo, teve outra mudança na secretaria agora recentemente, a coisa está caminhando já por outras mãos, né, outras cabeças, mas eu vi todo esse tempo, as regionais desassistidas, sem documentos norteadores, sem diretrizes claras de como orientar as escolas. Então, a gente viu uma regional muitas vezes acuada, exprimida entre as necessidades das escolas e a pasmaceira em relação às orientações, às políticas e aos documentos que deveriam vir da secretaria. Não posso deixar de registrar isso, porque muitas vezes as pessoas criticam as regionais, mas não entendem que as regionais de ensino, elas são poder intermediário, elas não são central, elas são muito mais executoras do que formuladoras de políticas públicas. Então, façamos justiça também a esses profissionais, porque tem muitos professores e professoras responsáveis, comprometidos nessas regionais, e estão sofrendo muito, porque eles não conseguem dar as respostas que nós precisamos, porque eles também não estão sendo abastecidos delas. Eu quero também dizer que a gente aprendeu já muita coisa com a pandemia. A gente já aprendeu que um vírus é mais forte do que o dinheiro, a gente aprendeu que a saúde é mais importante do que o conforto,
E a gente aprendeu que todo mundo pode morrer mesmo, porque parece que até isso havia se esquecido. Só que não é só o medo da morte que deve nos pautar, é o desejo pela vida. Eu passei 2 situações aqui na escola que 2 crianças vieram buscar material e quiseram me abraçar e eu não deixei. Colegas próximos sabem que eu chorei até, né? Eu sou chorão, sou desses. E eu chorei porque eu não podia abraçar aquelas crianças, não. Eu chorei porque entre eu e aquelas crianças existe um fosso social que agora foi mais escavado, no ponto de que a gente não tem, e não tem mesmo, nem o conhecimento para enfrentar situações simples. Por exemplo, eu já combinei com os nossos professores. O material impresso que a gente está entregando e que a gente vai receber, eu não vou mandar para os professores. Nós vamos fotografar e escanear, porque se eu levar esse material impresso, eu posso levar a contaminação para dentro da casa de um professor, de uma professora que tem uma mãe idosa, que tem um parente com doença. A nossa secretaria ainda não percebeu a gravidade e a seriedade, nós não temos um protocolo científico de como lidar com a entrega desses materiais. Eu não estou me recusando a entregar. Aliás, nós aqui estamos fazendo da melhor maneira possível e correndo todos os riscos. Mas foi uma decisão nossa. Nós não vamos mandar esse material para os professores, porque nós temos já mais condições do que muitas famílias, e nós vamos fotografar, escanear e mandar para os nossos docentes, em respeito também a essa categoria, que são 30 mil praticamente ativos, fora carreira assistência, servidores e outros terceirizados, e que a gente precisa entender, quem está na gestão, e principalmente no Poder Central, precisa entender, é que a gente está lidando com gestão de pessoas. Nós não estamos lidando com gestão de máquinas, de computadores, de linha em série de produção. Por trás de muitos e de todos tem uma família, tem um sonho, tem uma frustração, e nós não podemos piorar essa situação nesse momento. Eu quero também registrar, Fabiola, que nós, professores e professoras, aliás, o Pedro Demo já escreveu sobre isso, por que os professores resistem? Por que a nossa categoria é considerada tantas vezes uma categoria cri-cri? É que a cada 4 anos, principalmente na nossa pasta, aparecem iluminados para ensinar para a gente o que a gente deveria fazer, quando, na verdade, nem educadores eles são. Você não vê isso acontecendo com o médico, você não vê isso acontecendo com o juiz, com o engenheiro. Só na profissão de professor, esses políticos de plantão acham que compreendem educação e ficam ditando normas e políticas devastadoras sem considerar a realidade da escola e o que é de verdade ser professor e ser professora. Né? E nossos pais, nossos alunos, nossos estudantes, eles não são os culpados disso. Por isso que, em meio a tantas dificuldades, a gente segue ainda fazendo o que pode e o que não pode, porque nós trabalhamos para eles e é por causa deles. Porque, repito, os pais dos estudantes, eles são os nossos verdadeiros patrões. Eles é quem nos pagam, eles é quem nos mantém. E nós devemos satisfação, respeito e consideração a eles, por mais que às vezes a gente não tenha as condições mínimas. Ótimo, professor. Nossa, assim, a fala de vocês estão colocando que é como um abraço. Eu acho que vocês estão assim, falando nesse momento tudo aquilo que a gente esperou por toda essa pandemia escutar, e falar sobre educação, e falar sobre o nosso trabalho ali da escola. E, assim, uma coisa que também tem chocado muito, assim, os professores, tem, assim, angustiado, né, muitos professores, é com relação à avaliação, né, e aí que a gente pensa, assim, como mediar, né, como medir essa avaliação, essa qualidade dessa avaliação em tempos de pandemia, né, como avaliar esse estudante remotamente, após essa pandemia, né, como medir o que foi feito, né, com essa questão desse ensino remoto. Qual é o tempo ideal de aprendizagem desse estudante? Né? A gente está numa questão de que, como o professor Tiago falou, a gente está no blog, a gente acessa a plataforma, a gente manda o WhatsApp, a gente manda mensagem, a gente dá um telefonema. Qual é o tempo ideal, mais ou menos, né, de sugestão de ideal para esse estudante ter acesso a essa educação? Não só o estudante, mas também o professor, porque, como colocou, a gente está fazendo um videozinho, 20 minutos, 40 minutos, fazer uma videoaula, mas para fazer
esse vídeo demorou horas para se fazer. Então, o professor, antes que ele trabalhava as suas 5 horas, as suas 8 horas na escola, agora ele está trabalhando 20 horas. Né? Porque produzir um vídeo, produzir um material, colocar na plataforma, fazer a sua pesquisa. Então, isso está demorando muito e tem um grande trabalho. Então, assim, primeiro, como preencher esses relatórios de avaliações que estão sendo cobrados para a gente hoje? Eu acho que a gente tem preocupação, nosso primeiro bimestre na Secretaria de Educação acaba agora, se encerra dia 5 de agosto. Como preencher esses relatórios de avaliação que são colocados para a gente, né, para ser preenchido? Que tempo, né, deve ser proporcionado, a quantidade de tempo para esses estudantes que estarem tendo acesso a essa plataforma? E após a pandemia, que eu acho que o Thiago tem um texto, né, que fala sobre esse currículo de transição, esse pós-pandemia, como medir essa qualidade desse ensino, né, para esse pós-pandemia, como dar continuidade? Você falou aí que a gente tem pensado no currículo agora, não só para 2021, que ele possa alongar 2022, 2023. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso e sentir um pouco dessa angústia desse professor. Queria começar pelo professor Eri nesse momento, né, falar sobre esse RAV, você que está na escola classe, você sabe exatamente que esse RAV hoje, né, que estamos chegando aí, essa questão das famílias pedindo reuniões virtuais, né, porque eles querem ver a cara do professor, como é que está isso? Uhum. Fabiola, você me lembrou, né, me permita chamar de Fabiola, né, a Claro. Fabiola foi minha aluna, como tantos outros aqui no Distrito Federal, a gente trabalhou muito tempo com formação superior e eu tenho a felicidade de ver meus ex-alunos aí ocupando espaços maravilhosos, importantes e defensores dessa escola. Eu quero falar duas coisas, não vamos ser injustos também com a rede privada, lembrar que os professores da rede privada estão sendo massacrados, demitidos, pressionados, eles estão adoecendo e eles não têm um braço forte do sindicato por eles. Então, não vamos esquecer que os professores da rede particular estão passando por um processo de adoecimento medonho. A outra coisa, Fabiola, o que avaliar e o RAV? Olha, uma das coisas que nós combinamos aqui com os professores, uma mãe veio aqui e disse assim, olha, eu ponho crédito no celular uma vez no mês, eu só vou pôr de novo agora, daqui a 15 dias. Sabe o que a gente falou para o professor? Daqui a 15 dias, quando ela puser o crédito e enviar as tarefas, considera. Não deixa de registrar a frequência, considera a frequência pelo fato de ter cumprido as atividades, o tempo que ele levou para cumprir, como o ano ainda não acabou, vamos trabalhar com esse tempo. É uma das coisas básicas. Talvez mais importante do que dizer no RAV que aquelas aprendizagens, elas foram alcançadas, porque nem sempre nós vamos saber, nós vamos ter que usar o RAV para dizer o mínimo que foi feito, e o mínimo de resposta que teve, mas não comparando com o RAV do ano passado. É o RAV desse ano. É o RAV do ano da pandemia. Eu não posso ter parâmetros avaliativos pautados no ano anterior, nem nos anos anteriores. Nós temos agora uma nova e dura realidade. Eu tenho que avaliar o aluno comparando com ele mesmo na pandemia. Porque nós já temos casos de alunos que no presencial eram brilhantes e que eles não estão conseguindo se desenvolver agora nesse período das atividades remotas. Lembro sempre, RAV não é para colocar juízo de valor. Cuidado com isso, não vamos rotular nossos estudantes. Nós vamos ter que nos ater às atividades e ao currículo planejado e em que minimamente ele foi respondido ou se não foi respondido. Eu acredito que a Secretaria de Educação ainda não tomou essa decisão, mas a decisão mais séria para esse ano é não trabalhar com reprovação. Não estou falando trabalhar com promoção automática. Lembre-se que o bloco, o BIA, são 3 anos. Então, as aprendizagens que não ocorreram esse ano, e ele está no 2º ano, eu ainda tenho ainda o ano que vem. O 4º e 5º ano são o bloco de 2 anos. Os anos finais, 6º e 7º ano, 8º e 9º ano, são 2 anos. Então, aquilo que o estudante não tiver vencido, porque ele vai deixar de vencer muita coisa esse ano, eu acredito que possa sim ser retomado no ano que vem e a gente tentar igualar essa equação. Agora, também vamos lembrar de uma coisa. Os estudantes aprendem com os professores
E, às vezes, sem os professores. Essa pandemia está ensinando coisas que não estava previsto em currículo nenhum. Eu espero que a gente saia dela mais humano, que a gente saia dela, quem é cristão, mais cristão, quem é espírita, mais espírita, quem é do candomblé, mais forte ainda na sua fé, porque nós descobrimos que nós precisamos das pessoas muito mais do que a gente achava que precisava. Eu lembro daquele movimento na Europa, das pessoas idosas pedindo para ser atendido ao telefone por uma voz humana, que não aguentava mais o atendimento eletrônico, as opções. Agora a gente está percebendo isso de novo. A gente precisa de gente, a gente precisa estar com gente, a gente precisa dialogar. Calma, baixa as expectativas, propõe as atividades, registra no RAV aquilo que você teve, que você considerou. Se o aluno demora mais de uma semana para enviar, gente, calma. Quando ele enviar, computa aquele envio e não lança falta, para a gente entender que, nesse momento, a presença, né, que é a presença indireta, como está nos documentos da secretaria, ela deve ser calculada não pelo número de acessos na plataforma, mas pelas respostas à atividade que ele tenha enviado. Tá. Só para também continuar a sua fala, Tiago, falar um pouco desse currículo de transição, e acho que tem uma pergunta. Nesse momento, o que seria melhor? Introduzir, trabalhar ou consolidar os conhecimentos já adquiridos pelos nossos estudantes? Certo. Bom, Fabiola, você quer os números da loteria, né, também? Ai, olha só. Primeiro eu quero agradecer a audiência, né? Eu estou muito feliz porque eu estou com a aba aberta aqui do YouTube e a gente chegou a quase 500 pessoas na live, ainda temos. Então, assim, não se trata só da questão de críticas ao que é tecnológico, mas usar a nosso favor na formação, sabe? Eu acho que o período pós-pandemia vai trazer isso no sentido mais positivo. É óbvio que eu estou com saudade das reuniões todas, com cafezinho, com pão de queijo, com tudo que a gente tem direito, com as fofocas, com tudo. Tudo que uma escola tem de bom, saudável, né? E que na universidade a gente tem também. Mas que a gente consiga aproveitar isso também, esses momentos. Olha, a gente consegue atingir pessoas, colegas que talvez se fosse de uma forma presencial não iam chegar. Então, ponderar esses discursos nesse sentido, sobretudo na formação de professores, mas nunca abrir mão do que é presencial, porque o ato de educar é um ato presencial, é um ato de amor e é próximo, precisa ser próximo, tá? A gente está sentindo falta de pessoas. E eu endosso aqui as palavras do meu amigo Eri, que as pessoas saiam desse período primeiro vivas, né? Acho que a grande meta de 2020 é sobreviver. Sobreviver física e psicologicamente. A pressão vem de todos os lados, né? Mas olha só, Fabiola, 6 pontos aqui que eu separei para depois entrar no currículo de transição, tá? Que eu acho que respondem bem, respondem parcialmente, porque nós não temos respostas para tudo, nós não somos, assim, longe de autoajuda. Eu, particularmente, detesto qualquer livro que trate de autoajuda, então abomino esses livreiros aí que vendem livros para educadores, para professores, sem ter pisado no chão da escola. Por mais Paulo Freire, por mais Saviano, por mais Libânio e por menos outros nomes aí. Mas, enfim, vamos lá. Primeira coisa, nós temos sofrido uma expropriação da nossa autonomia intelectual muito grande, em todos os sentidos. Muitos colegas se sentindo coagidos, muitos colegas se sentindo vigiados. Isso não significa que nós não tenhamos e precisamos, sim, lidar com as respostas legais e escriturárias da escola, no sentido de presença, frequência do aluno, mas nesse sentido, e endosso as palavras de Eri, muito mais humanizada, essa questão da frequência. Não dá para a gente ter um controle muito mais rígido no formato híbrido ou no formato remoto, maior até do que quando a gente tinha no presencial. Então, se a gente está falando de relações mais humanas e menos sofríveis, isso tem que começar conosco também. Mas eu compactuo com os colegas que se sentem pressionados, que têm a sua autonomia intelectual expropriada, né, uma vigilância e um controle exagerado em muitos sentidos, tá? Outra coisa, concordo também, e isso as gestões têm sofrido demais nesse período aí de 4 meses, 5 quase, desde que a pandemia chegou de fato e que as atividades presenciais foram suspensas. O excesso burocrático de documentação e sobreposição de orientações. Você demora o dia inteiro para estudar uma orientação e quando você decide passar para os professores, essa prescrição, ela já mudou. Isso mostra o despreparo,
a fragilidade política e pedagógica de alguns gestores, da gestão central, infelizmente. Muito amadorismo, e a gente tendo que se virar nos 30 nas instituições, graças à experiência que nós acumulamos ao longo de tempo, e de gestores que já passaram pelo governo vermelho, azul, amarelo, verde, né? E a gente com um posicionamento político muito claro. Então, esse excesso burocrático de documentação nos cansa também, sabe? Terceiro, o caso dos colegas temporários, que se sentem coagidos muitas vezes. Isso é muito triste. Tenho relatos também de alguns colegas que são temporários. Outro ponto, exercer o trabalho, o teletrabalho, né? É sempre bom dizer isso, proclamar. Não é privilégio de ninguém, não. Eu tenho certeza que a maioria ia preferir estar na escola, trabalhando efetivamente com todos os colegas, porque no teletrabalho, a gente trabalha muito mais. Então, não é privilégio, é um direito que nós temos, conquistados individualmente por cada um e de forma coletiva, nas convenções. Outro ponto que eu quero dizer, que a gente use a política de ciclo a nosso favor. Se há ciclos e se há blocos, e aqui volto a repetir o que ele já disse, não é promoção automática, é progressão continuada. Aí muita gente vai dizer, e as enganações? Gente, uma coisa que precisa estar clara é o seguinte, os conflitos e as contradições que nós já tínhamos na educação presencial sobre ciclo, série, isso não vai acabar. Eu não estou querendo minimizar a discussão, não. Eu tenho até um orientante de mestrado que está pesquisando a história dos ciclos no DF. O que eu estou querendo dizer é que isso não será resolvido na educação no formato remoto. Então, que a gente use a política de ciclo a nosso favor. Se o bloco inicial de alfabetização são 3 anos, então que isso seja mais coletivo, mais colaborativo, no sentido de aplicação do currículo, da didática, da avaliação, sabe? O sexto ponto aqui, eu também já passei muita raiva com os RAVs, só que tem que lembrar que o RAV é um registro de avaliação curricular, didático, e é um documento. Tudo que nós escrevermos lá e registrarmos, digitarmos no caso, né, isso vai ficar registrado. Então, que os colegas tenham a sensibilidade e orientação mesmo de registrar que o ano de 2020 está um ano atípico, que o ano de 2020 foi acometido por uma pandemia que matou milhões, acometeu todo o mundo, e que a organização do trabalho pedagógico da escola precisou ser flexibilizada para garantir que a maioria seja atendida. Então, que isso conste nos RAVs, sabe? Que houve flexibilização, que houve tentativas, ok? Então, esses são os 6 pontos. Eu vou encerrar agora, Fabiola, encerrar essa parte, falando do currículo de transição, e eu vi que o pessoal colocou a arte dos livros aí, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou falar das características do currículo de transição, e depois eu passo a palavra para o Eri, eu não sei, eu passo para você, Fabiola, e a gente vê como é que faz a questão dos livros, tá bom? Eu vou falar aqui, gente, primeiro, currículo, forma de organizar o conhecimento, que é fruto de uma seleção política e pedagógica. Tem a ver com qual é o conhecimento válido, de quem, para quem, como e por quê. Tem um artigo meu publicado na revista Educa Amazônica. Se você digitar meu nome no Google, vão sair os artigos que estão publicados aí online. Mas eu venho falando disso. O título do artigo é Currículo de Transição, uma saída para a educação pós-pandemia. Porque no meu entendimento, como estudioso do currículo, não há hierarquia entre currículo, didática e avaliação. São um tripé que formam a própria OTP e que coexistem ali, que as decisões curriculares refletem nas decisões avaliativas, e o que eu decidi para avaliação precisa estar coerente com o que esteja no currículo e vice-versa. Mas vamos lá. E aqui também, gente, não é receita de bolo, são características desse currículo, que seria uma saída, não a única, mas uma possibilidade, e eu deixo claro que as escolas têm que exercer o seu papel de autonomia, mas também as instituições superiores que nos gerenciam e que deveriam nos coordenar, precisam fomentar momentos de formação para que eu tenha elementos para exercer minha autonomia. Digamos que eu entregue para alguém os ingredientes de um bolo, mas eu não dou a receita, não vai adiantar muito. Então, que o espaço da autonomia para escolher PPP, para decidir PPP, currículo e avaliação, seja dado, mas que nós tenhamos condições para isso. Isso é importante. Mas vamos lá. Primeira característica do currículo de transição, a gente precisa de um esforço coletivo e solidário para adaptar a OTP a esse momento. Conteúdo e forma do que era presencial não vão servir para o momento de agora, nem mesmo para o ensino híbrido, se a gente der conta disso. E conseguir preservar vida.
preservar vidas, gente, que eu acho que é o mais importante. Então, pensar em uma nova didática, um novo currículo e uma nova avaliação, e não é reinventar a roda, não, gente. É fazer adaptações e adequações, preservando aquilo que é mais importante, o não sofrimento e a emancipação dos estudantes, tá? Tentando não sofrer junto com eles. Letra B, aqui está por letras, tá? Então, letra A é pensar numa nova OTP. Letra B, repensar horário, carga horária, metodologia de trabalho mais dinâmica, mais flexível, mais segura. Acho que o Eri deu um exemplo bem. Colocar tempo para o aluno entregar atividade é importante, mas flexibilizar esse tempo é muito mais importante ainda. Nós não sabemos as condições reais desses estudantes, tem gente doente em casa ou não. Olha, que a família que é acometida pela Covid, no mínimo 30 dias ela fica estacionada. Ou porque o sujeito está doente, ou porque ele está ajudando alguém a cuidar. É uma realidade. Eu posso falar de cadeira, porque eu tive. E até hoje eu tenho sequelas. Na mente e no corpo, sabe? Então, a gente tem... A palavra é flexibilização, com responsabilidade e intenção. Tudo que a gente fizer de escolha política e pedagógica do PPP, do currículo e da avaliação, precisa ser intencional. Letra C, implantar formas de avaliar mais humanas e eficientes ao mesmo tempo. E o eficiente aqui, gente, pelo amor de Deus, é longe da métrica do que eles chamam de avaliação de larga escala, e o Eri muito bem ponderou que são testes, grandes testes. Mas a eficiência está em ser coerente e responsável com as condições de trabalho. Por exemplo, optar por selecionar conteúdos que virem conhecimentos relevantes pela qualidade, não pela quantidade. É o momento de exercer isso. É o momento de não sofrer, porque não vai dar tempo de terminar o livro todo. O professor que é empolgado porque terminou os 40 capítulos, ele está no capítulo 40, o aluno parou no 10º. Tem que tomar cuidado com isso, né? Bom, avaliar o que foi oferecido. Precisa avaliar, tem que ser coerente. Se você avalia o que não é oferecido, isso cai de novo no currículo oculto. Currículo oculto é o quê? Tem a ver com atitudes, valores, e tem a ver com tudo que acontece, mas que não é registrado. Sabe a questão surpresa, desafio, que o professor, a professora não ensinou, mas que ele põe na avaliação? É uma maneira de mostrar a sua insegurança intelectual. É ele dizendo que não vai oferecer todo o conhecimento que ele tem para o estudante. É só negar conhecimento. Não pode. D. Não se trata de um currículo mínimo. Cuidado para a gente não voltar nessa discussão da década de 1990, 80. Não é currículo mínimo, mas é um currículo mais vivo, dinâmico, real, concreto, possível de ser executado. Letra E. Não é só uma adaptação, uma adequação do trabalho, ou seja, não é só, como eu fazia presencial, agora eu vou fazer a distância assim. Não podemos fazer uma grade, vou usar a palavra grade, que é bem da teoria tradicional de currículo, conteudista com excesso de tarefa, achando que vai resolver o problema da pandemia ou do ensino remoto. Tem que ter significado, cada atividade tem que ter um significado. F, priorizar uma proposta pedagógica que não cause mais sofrimento do que a própria pandemia. Chega de sofrimento por esse ano. Chega. E se nós temos autonomia para isso, que a gente consiga exercer. Letra G, contar com a colaboração de todos os sujeitos implicados. E aí a escola, infelizmente, vai ter que ser heroína, os profissionais, os colegas, para garantir participação da família, mesmo de forma remota. Eu não tenho saída para isso, gente. Eu só posso dizer que isso é importante e fundamental. Eu vi os colegas comentando no chat que o kit do amor vira o kit da morte. E o Eri deu um exemplo concreto do que ele está vivendo, que é a questão das atividades. As pessoas não sabem, mas o vírus fica ativo ainda em papel, em plástico, em embalagem durante muito tempo. E até isso a gente tem que pensar. Numa secretaria, infelizmente, que ainda não tem um protocolo sanitário para a entrega dessas atividades. Então, é meio que tatear, é trabalhar no escuro. Letra H, tá acabando, viu, gente? Uma boa saída é o chamado trabalho por projetos. Isso vocês já fazem. Esse trabalho por projeto, por tema, eixo integrador, estruturante e transversal, que é o tema do meu livro, que daqui a pouco, rapidinho, eu vou falar, esse sonho do currículo integrado, se ele já era difícil no ensino presencial, na forma remota e híbrida, é mais ainda. Só que o trabalho por projeto, pensando em eixo por tema, pode ser uma saída para agregar conteúdos, áreas, disciplinas, de uma maneira muito mais qualitativa nesse momento do que quantitativa. Mas para isso a escola tem que estudar mesmo, a gente tem que se apropriar do que é eixo transversal, do que é estruturante, para além do que o documento curricular prescrito traz, tá? Esse ponto I, muita gente vai rir, mas não tem como não dizer. Investir em mídia e tecnologia, isso é um recado para os nossos governantes e gestores. Sem acesso de qualidade, não existe ensino híbrido, não existe atividade remota.
nós não podemos nos acostumar com o improviso e com o jeitinho. Eu volto a repetir. É trabalhar e resistir sem murmurar. Não banalizar o que é banal. A filosofia entra para isso, né? Qual é a função da filosofia? Desbanalizar o banal. Isso é muito importante. E, por fim, enxugar matéria, temas, excesso de tarefas e otimizar tempo, espaço, conteúdo e forma. É muito trabalho. Mas, pelo menos, a gente tem que ter esse olhar, essas metas, essas orientações. E, mais uma vez, eu repito, o caminho cada instituição vai encontrar. Que eu não abro mão da autonomia pedagógica, administrativa, financeira e política de cada escola pública desse país. Não podemos abrir mão disso. É isso, Fabíola, isso tudo. Assim, gente, eu quero a gente já ir para os encerramentos já. Nós já estamos com 1h35 de live. A minha intérprete deve estar cansada já, estou tentando substituí-la. Amiga, obrigada por tudo, né? E assim, são muitas as questões, tá? A gente for acompanhando o chat aqui, são muitas as dúvidas, são muitos questionamentos. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro discutindo sobre esse tema, entendeu? Está passando por esse momento, está vivendo esse momento com vocês dois, com essa fala tão real, tão próximo, entendeu? A gente se sente realmente abraçado, acarinhado, entendeu? Por cada palavra que vocês passaram para a gente nesse momento. Então, assim, a gente só tem muito que agradecer essa participação de vocês, entendeu? Eu vou deixar um tempinho assim agora para vocês finalizarem a fala de vocês. Thiago, você apresentar os livros, tá? Porque, assim, é de uma importância, eu tô, assim, enlouquecida, entendeu? Com o livro de vocês. Se um já é bom, imagine vocês dois juntos. Já todo mundo vendo aqui, né? Se a gente já conhecia o trabalho de vocês separado, imagine tudo junto no livro só. Gente, eu tô, assim, me deliciando com a escrita de vocês. Uma escrita muito generosa, entendeu? Uma escrita muito próxima, muito de quem conhece realmente o que a gente passa dentro da Secretaria de Educação. Então, só tenho que agradecer realmente esse compartilhamento de conhecimentos de vocês nesse momento com a gente. Então, queria abrir esse espaço, então, para vocês finalizarem a fala de vocês. Vou agradecer a todo mundo que está na live participando. A gente não vai conseguir responder tudo, somos muitas as inquietações. Vou falar para vocês que na live está assim, bis para essa dupla dinâmica, bis para essa dupla de heróis, queremos mais esses dois, eles nos representam. Então, a gente tem muito isso. Então, vou deixar esse espaço agora para vocês agradecerem, para a gente estar finalizando esse momento, e assim, com o coração transbordando de alegria, de felicidade, sabe? Vocês vieram assim, acalentar muito os nossos anseios, as nossas dúvidas. Então, assim, muito obrigada mais uma vez por esse compartilhar, por esse momento entre a gente, tá? Eri, por favor. Ok, Fabíola, Francisco, obrigado, me representa muito sua fala. Eu vou finalizar aqui, eu vou deixar o Francisco falar do nosso livro, uma parceria bacana que a gente está fazendo, e vem um outro aí, mas eu quero agradecer os colegas do Distrito Federal, de outras unidades da Federação, já vi aqui uns dois bem legais. Eu tenho muitos amigos aí pelo Brasil afora, tem uma Secretaria de Educação que é fora, que muita gente não conhece, mas ela é também um exemplo para mim, a Secretaria Municipal de Educação de Sorocaba. Que pessoal fantástico, maravilhoso, que trabalha com educação e avaliação formativa. E, Líbia, muito obrigado a você. E olhando para você, eu quero lembrar das nossas equipes de apoio, dos orientadores, do pessoal que trabalha com educação especial. E lembrem-se, as crianças da educação especial, os estudantes especiais, se já sofriam exclusões, agora ainda mais. Imagina agora. Então, não esqueçamos deles, não esqueçamos que, de repente, eu vivenciei uma coisa assim essa semana, sabe, da professora pegar o telefone e ligar para uma vizinha que mandou chamar o aluno. Olha, eu falei para essa colega, eu falei, obrigado. O que você fez hoje com esse telefonema, você disse para essa criança, eu não esqueci de você. E quando a gente voltar, a gente vai se reabraçar e vai recomeçar. As crianças especiais, os profissionais que trabalham com educação especial, que são tão especiais também, eles merecem, nesse momento, muito do nosso respeito e do nosso cuidado, porque já não bastam as exclusões que sofriam, e essa agora que veio em larga escala. Né? Eu termino agradecendo, dizendo, nós temos canal no YouTube, depois vocês podem buscar a gente, os contatos, a regional pode oferecer, a gente dentro do possível conversa, e entendam, nós
não temos aqui nada de demais. A nossa titulação, né, Francisco, é uma obrigação que a gente tem por ter tido acesso a níveis de educação ditos mais elevados, que eu nem sei se são, mas a gente tem a obrigação de servir mais. A gente que conseguiu estudar um pouco mais, a gente tem o dever de servir mais. E a gente não se exime disso, e é nesse sentido, e é nessa linha que eu quero finalizar dizendo: somos todos colegas, somos todos parceiros, somos todos pertencentes à mesma situação, a raça humana, que está passando por um momento muito difícil, mas que nós vamos sobreviver, nós vamos nos reinventar, e já deixo aqui meu lamento, meu sentimento por aqueles que perderam um familiar que seja. Eu perdi um tio, irmão mais novo da minha mãe, de Campinas. Vocês que perderam também outros parentes. Eu quero dizer, vocês não são só números. A humanidade fica mais pobre depois dessa pandemia, mas ela fica com uma oportunidade de ser melhor para os próximos anos. Obrigado. Eri, meu amigo. Oi, Fabiola. Pessoal, a palavra é gratidão. Primeiro, dizer da minha felicidade de estar com vocês. Líbia, a intérprete, que trabalho fabuloso. Vai sair dessa live e vai descansar os braços por horas. Mas, assim, muito obrigado pelo trabalho, o cuidado, pela organização da Unieb, né, da Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga. Eri, um privilégio, meu querido, estar com você, a sua generosidade intelectual, pedagógica, as nossas parcerias. Eu vou já falar um pouquinho mais disso, porque live também é hora de fazer um jabá, né? Eu vou já falar disso um pouquinho. É dizer só que eu me solidarizo também com cada um de vocês. Eu tive vários parentes que ficaram muito mal, muito ruins, idosos, não perdi ninguém muito próximo, mas próximos. Então as pessoas não são só números, que a gente não banalize a morte, as perdas, e eu acredito muito que nós vamos sair mais fortes depois disso, que não seja só um jargão, um slogan, mas que a gente vivencie isso. Quero lembrar que 3 modalidades na educação sofrem 10 vezes mais com essa realidade: a educação infantil, pré-escola, a educação especial e a EJA. Então, que a gente consiga lembrar desses nossos colegas que atuam nessas outras esferas e que, por conta da natureza do trabalho, acabam sofrendo muito mais. E aqui eu quero deixar assim, o meu parabéns para as equipes gestoras e coordenadoras que estão na Secretaria de Educação, os colegas que estão resistindo, os profissionais, os auxiliares que estão nas escolas, na linha de frente, tendo que lidar direto com as comunidades. Dizer que é uma live muito prazerosa, que isso se repita mesmo, e que a gente consiga se solidarizar com a dor do outro, a dor, o sofrimento mental, físico, intelectual, mas pedagógico, que a gente seja muito mais solidário pedagogicamente, que saibamos trabalhar em grupo como a gente deseja que os nossos alunos trabalhem. Eri disse bem, a titulação é um detalhe de obrigação, e sabe aquele slogan de filme de super-herói: quanto maior o poder, maior a responsabilidade? Quanto maior a titulação, maior a responsabilidade. Pesa sobre nós isso. Mas é um pesar prazeroso. Trabalho com formação de professores há um tempo, eu irei muito mais, e a gente sabe o tanto que isso é importante. Eu procuro, nas minhas falas e na minha trajetória, nunca desligar educação básica de educação superior. Só existe produção de conhecimento na universidade porque a escola existe. Sem escola, não tem mestrado, não tem doutorado, sobretudo na área de educação. Eu tenho isso como uma clareza. Eu disponibilizo, de fato, a minha cadeira, né, a minha cadeira é maneira de dizer, mas a minha vaga, a minha ocupação lá na área de pesquisa de profissão docente, currículo e avaliação na Universidade de Brasília, no programa de pós-graduação em educação, na graduação, né? Nos sigam, sim, nas redes sociais. O Eri tem um canal no YouTube, eu também tenho um canal, nos sigam aí. Eri, depois você fala o nome do seu canal. O meu é Café com Prosa Acadêmica. Como que é o seu, Eri? Fala aí. Pode buscar, é professor Eri mesmo. Ótimo, ótimo. Então você digita o nome do professor Eri e acha lá, tá? Meu Instagram, Francisco. Eu vou colocar, tá, Tiago? Tá bom, tá bom. Eu vou colocar na nossa página, eu vou colocar essas indicações lá, tá? Tá bom, ótimo. Pessoal, então eu estava falando do Instagram, francisco.thiago.nb, vou encerrando aqui para não cansar, mas eu vou falar dessas 2 lindezas que são filhos para nós. Vou pedir pro pessoal colocar a arte aí na tela, né? Agradecer o Vander, que é o nosso colega que está trabalhando por trás disso na técnica, desde ontem, tem todo esse cuidado. Dizer que é um prazer me aproximar de vocês, nem que seja virtualmente, mas eu estou sentindo muita falta do contato,
tá? Mas assim, gente, primeiro vamos ver o que vão colocar de arte aí. São 2 livros que eu vou destacar aqui, que vocês encontram nas livrarias, na editora, e podem pegar direto conosco. Esse livro aí é o que trata de currículo integrado. É um livro que eu lancei de forma virtual, como quase tudo até esse ano, né? É um livro onde eu falo da formação, da importância do currículo integrado na formação dos professores e na atuação. Nesse livro eu me debrucei sobre os conceitos de eixo estruturante e eixo transversal. Sem isso, de forma clara, a gente não tem currículo integrado. Então, é uma discussão curricular pela editora Quiron, tá? O Quiron. Vocês conseguem isso no site da editora, mas também podem pegar diretamente comigo, depois entrem em contato aí nas redes sociais ou de outra forma, ok? E eu tenho vários exemplares, porque não houve o lançamento físico, e eu tenho os exemplares aqui em casa, tá bom? O outro livro, esse é um presente que eu escrevi junto com o Eri, numa primeira série de várias, posso falar isso já, né, Eri? Pode, claro. É um livro muito carinhoso, é esse livro aí que a Fabíola estava se referindo, o encontro entre o currículo e a avaliação na coordenação pedagógica da escola. Nossa experiência na educação superior, mas sobretudo na educação básica, nos instigou, eu e Eri, a escrever um livro muito próximo da realidade escolar. Afinal de contas, o que faz um coordenador, uma coordenadora, qual é o lugar da coordenação pedagógica e mais, como que se dá um encontro entre o currículo e a avaliação, que são, para nós, 2 elementos estruturantes do trabalho pedagógico, mas com o olhar da coordenação pedagógica. É nesse livro que vocês vão encontrar algumas dessas respostas possíveis, não únicas, pela editora Quiron também. É um livro fininho, um livro gostoso de ler. Vocês podem encontrar os exemplares com o Eri, né, direto, ou comigo, ou na editora, e a gente está fazendo propaganda desses livros aí, que são a resposta, mais um canal que a gente entrega para vocês. O número 2 dessa coleção está no forno, está em fase de elaboração. Não sei se eu conto o tema, deixo ele à vontade aí se ele quiser falar, mas nós estamos trabalhando para dar suporte para vocês no que for possível, viu, gente? É isso. Tá certo, obrigado, Tiago, obrigado, Fabíola, e o próximo livro, aguarde, que eu e ele estamos fazendo, a gente vai ajudar as escolas de vez com esse negócio de fazer o projeto político-pedagógico dela, considerando o currículo e avaliação, é o próximo, aguardem. Novidade quentinha aí. Gente, gratidão, gratidão, só a palavra do dia hoje, gratidão, obrigada por tudo. Líbia, paixão por você, obrigado por tudo, tá, gente? E até a próxima live. Gente, coloca um likezinho aí, tá na nossa live de Taguatinga, Cretaguatinga. Se vocês gostaram desse momento, ajuda a gente, curte, vai ficar compartilhado aí, compartilhe para os outros, porque eu acho que esse foi um momento inenarrável aqui para todos nós professores nesse dia. Obrigadão. Beijo e até mais. Tchau. Tchau, gente.